O que você veio fazer aqui essa noite? Vamos à leitura. Marcos capítulo 4 diz assim, versículo 1. O texto é um pouquinho grande, acompanhe comigo na minha Bíblia. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha converter-se e achar perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e indo chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Se puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eis aí teu povo, a tua palavra, nos alimente nessa noite, Pai, que nós possamos sair daqui, nesse prédio, deste templo, com a sensação que nós somos alimentados pelo Senhor, alimentados espiritualmente. Ó Pai, independente da palavra, uma palavra de consolo, uma palavra de correção, uma palavra de exortação, que nós possamos, meu Deus, ser convencidos pelo Seu Espírito. Nós damos essa liberdade, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Essa parábola, ou essa mensagem, sinceramente, era uma das mensagens que a gente tem na Bíblia, que eu não entendia, porque ela parece ser autoexplicativa, ela parece ser uma parábola, e depois Jesus vem explicando essa parábola. O que mais a gente pode adquirir de informação, de conhecimento em cima disso? Mas a minha mente, ela fechava, quando chegava ali no versículos 11 e 12, leia comigo de novo. E ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas ao de fora tudo ensina por parábolas. Beleza, mas olha o 12: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venha converter-se e achar perdão. Na minha mente, no meu coração, eu sempre criei que Jesus, que Deus, Ele não tem pessoas especiais, que Deus, Ele não tem pessoas que Ele fala assim: esses daqui são meus, eu escolhi esse daqui eu escolhi para perdição. Na minha mente nunca teve isso, e eu na verdade sempre rebati. Mas quando eu li essa mensagem, eu confesso que eu ficava com a cabeça meia torta, os pensamentos não se fechavam.
E eu debruçando em cima desse texto e buscando conhecimento, buscando mais sobre Cristo, e Deus me levou uma aplicação, uma interpretação, que eu quero trazer de todo o texto essa noite. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, voltando ali do versículo 1, fala que Jesus estava ensinando eles a beira-mar. Jesus estava ensinando o seu povo a beira-mar. Um dos ofícios de Jesus é que ele veio ensinar o seu povo. Um dos ofícios principais de Jesus é que ele era reconhecido como mestre. Ele veio ensinar. Mas para ensinar é necessário que exista alunos. É necessário que exista discípulos. E Jesus aqui nessa parte já contava com os seus discípulos, contava com pessoas que deixavam ser ensinadas. E a primeira reflexão que eu queria que você fizesse essa noite, pergunta para a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto disso, mas chegou a minha vez de fazer também, então vamos fazer. Você é alguém tratável? Pergunte para a pessoa do lado, não precisa responder. Você é alguém tratável? A primeira coisa que Jesus me ensina é que Ele está para me ensinar, que Ele não basta ter o conhecimento, eu tenho que colocar meu coração como servo, como alguém que quer aprender. Alguém que abandona, renuncia o seu eu, a sua razão, o seu achismo, para se sujeitar à palavra de Deus, se sujeitar a Deus para ensinar, para aprender dele. Caminhando comigo, dele fala que ele ensina por parábolas, na explicação ele fala, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para os outros, eu estou falando por parábolas. E antes de aprender sobre isso, meu conhecimento era, não, parábola serve para facilitar o entendimento. Parábola serve para auxiliar o entendimento. Só que na verdade é o contrário. A parábola serve muitas vezes para dificultar o entendimento das pessoas. Por quê? Por que Jesus dificultava o entendimento das pessoas? Porque na minha opinião, na minha visão, as pessoas elas não recebiam, não recebem, elas não sabem valorizar aquilo que é dado de graça. Infelizmente, aquilo que é dado de graça você não valoriza. E Deus, Ele sabe se valorizar. A Bíblia me ensina a respeito disso. A Bíblia me ensina a me valorizar. Quando Ele manda eu amar a Deus sobre todas as coisas, Ele manda amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu amo o meu próximo mais, eu estou usando de compaixão a compaixão errada. Quando eu amo o meu próximo menos, eu estou sendo egoísta, estou amando somente a mim. Jesus fala, ama teu próximo como a ti. É na mesma medida. E Jesus, uma das coisas que Jesus fazia era saber se valorizar. Jesus sabe se valorizar. E ele fala numa outra passagem, no livro de Mateus, que ele fala assim, ensinando seus discípulos, não lance aos porcos, ou não lance aos cães, as pérolas, como pérolas, porque senão eles vão pegar, eles não vão saber diferenciar, e vão para cima de você. Respeito de valores. E caindo, tentando entender sobre isso aqui, sobre essa passagem, Jesus me falando a respeito do porquê que ele se dificulta, é porque pessoas, na verdade, colocam no seu coração um achismo sobre Deus, um achismo sobre si mesmo. Eu particularmente, eu não creio que existe ateu. Eu particularmente não creio que existe ateu. Porque ateu, para você ser ateu hoje, você tem que ter muito mais fé do que quem não conhece a palavra. Porque o ateísmo é o quê? É ir contra aquilo que é de Deus. Ele não se sujeitar a Deus. Mas você não conseguir enxergar a Deus em tudo que a vida lhe proporciona. Isso é fé. Ainda que seja errada. Mas isso é fé para mim. Para mim, pessoas que são ateus, na verdade, que eles não tiveram uma experiência com Deus. Eles não conseguiram desfrutar de Deus. É o que eu falei aqui na mensagem passada. Tem pessoas que estão entrando por aquela porta. 42 milhões de evangélicos no último censo do IBGE. 42 milhões de evangélicos. Mas existe uma estimativa que existe pelo menos 84 milhões de ex-evangélicos. Pessoas que entraram por aquela porta e saíram por aquela ali. Como pode? Eu estava até brincando, falei com a minha célula. É como se a pessoa saísse da morte, estava nos seus pecados, delitos, como Paulo fala, ela veio para a vida, não gostei da vida, vou voltar para a morte, vou morrer de novo. Porque quem encontrou Jesus de fato, quem teve relacionamento com Ele de fato, nada mais nessa vida é mais valoroso, nada.
Nada, nada, nada. Dias atrás, eu vi uma ministração que fala a respeito sobre a gente tem que renunciar. Muitas vezes a gente ouve isso na igreja, né? Nós precisamos renunciar, nós precisamos renunciar. Só que pense comigo, eu tenho uma nota de R$20 na minha mão aqui, ou de R$10, ou de R$1, que está bem extinta, né? Vocês lembram da cor ainda de R$1? A verdinha, nunca mais ouvi uma notinha dessa, graças a Deus. Tem uma nota de R$1 aqui, e tem uma nota de R$100, uma garoupa. Eu estou te oferecendo essas duas notas, mas você só pode pegar uma nota. Qual nota você pega? De R$100. É lógico isso é sabedoria. Agora você é oferecido para você as coisas do mundo com valores do mundo, e é oferecido para você Jesus. Com quem você fica? Com R$100 ou com R$1? Adriano, mas eu não senti isso, ou o que falam, ou é porque você não teve uma experiência de verdade com Deus ainda. Apóstolo Paulo fala em Hebreus, que ele fala assim, que é impossível, alguém que conheceu do Senhor, é impossível, alguém que conheceu do Senhor verdadeiramente, voltar para o mundo do pecado. É impossível. Ele fala assim, saiu de nós porque não era nosso. Mas continuando a mensagem, quero falar sobre esses 4 tipos de solo que Jesus falou. Na minha concepção, na minha visão, não são 4 tipos de solo dentro do nosso coração, mas o nosso coração ele é composto por um desses terrenos. Um desses terrenos é você. Eu queria fazer a pergunta para você e você se analisar. Quem é você olhando esse terreno? Quem é você se analisando à luz da palavra? Porque muitas vezes nós ouvimos a pregação e talvez está passando na sua mente agora, nossa, que pregação, ou de outra pessoa, essa pregação ia falar tanto com aquela pessoa. É você que está aqui hoje, é você que precisa receber essa mensagem, você que tem que se colocar como alguém que está aprendendo, discípulo. E ele fala sobre os 4 tipos de solo. O semeador, versículo 14, vamos para a explicação. O semeador semeia a palavra, a semente, o semeador é Deus está semeando essa palavra, Deus está semeando essa palavra no coração de você essa noite, através de mim, eu sou somente um condutor, está semeando uma semente no seu coração, essa semente vai dar fruto, vai depender exclusivamente de você, e essa fala de Jesus, ele começa ali no versículo 15, são estes os beiros do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, você está se preocupando com coisas lá fora, você está se preocupando com o almoço de amanhã, está preocupando com o seu trabalho de amanhã, enquanto eu estou falando, Satanás está roubando na sua mente, ele não consegue ler sua mente, mas ele consegue colocar pensamentos, coloca infiltrações espirituais, vamos dizer assim, que você possa entender. E você não entende a palavra. Se eu perguntar para você, se eu perguntar para alguém ali fora, e aí, como é que foi o culto? Como é que foi a palavra? Eu não sei. Foi um foguinho legal, foi bom, gostoso, mas eu não lembro mais nada da palavra. Por quê? O terreno. E ele fala ali, semelhantes são estes, semeados também em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Talvez seja você recebe uma palavra, direção no culto, uma palavra como foi o culto passado, sobre fé, você ter disposição, você não desistir, você ir além, e você recebe aquilo ali com alegria, mas chegou em casa, a primeira parede, você desanima, a primeira parede, você já desanima, desiste de situações, desiste de pessoas, desiste de projetos. O que adiantou uma palavra de fé? Você recebeu com alegria, mas sabe por que eles perdem? Sabe por que esse tipo de pessoa perde a palavra e não gera frutos a 30, 60 e a 100? Porque ele fala ali no versículo 17, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Vamos comentar sobre isso aqui. Eles não têm raiz em si mesmo.
2 semanas passadas, o pastor pregou aqui a respeito da gente olhar para nós mesmos, olhar introspectivamente. Olhar para Jesus, mas olhar introspectivamente para você ver onde você está falhando, você está errando. Pessoas que não pensam sobre aquilo que estão ouvindo, tudo que elas ouvem de mim. Por exemplo, você está ouvindo minha pregação agora, se você não usar seu cérebro para pensar e raciocinar sobre aquilo que você está ouvindo, não vai fazer efeito na sua vida. E talvez você ouça uma palavra que toca muito a sua emoção, e somente a sua emoção, mas não toca nada da sua razão. E a Bíblia fala para a gente apresentar um culto racional a Deus. Amém? Fala para a gente apresentar um culto racional, para a gente pensar. Tem um pregador que eu adotei essa frase dele, Neu Barreto, ele fala assim, para a gente mastigar com os dentes do cérebro aquilo que está sendo ouvido. Mastigue com os dentes do cérebro tudo que eu estou falando essa noite. Comece hoje, se você não fazia isso, comece a fazer isso hoje, a mastigar com os dentes do cérebro. E ele fala ali, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. E ele fala claramente que esse segundo tipo de pessoa é uma pessoa almática. Adriano, o que é uma pessoa almática? Uma pessoa que é influenciada pela sua alma. Eu preguei esses dias atrás, deixei aqui na tela, o Deus que eu sirvo, o meu pior inimigo. E um dos deuses que eu posso servir sem querer, às vezes nós criticamos muito o católico, estava reverenciando imagem, santo, feito por mãos humanas, mas às vezes nós estamos reverenciando as nossas emoções. As nossas emoções têm sido senhoras de nós. A inveja, ciúme, ira, contenda, coração beligerante, que gosta de causar intriga. Emoções. As emoções podem ser senhoras da sua vida, pode ser um Deus. O Deus que você serve, você nem vê. E ele fala aqui que chegando à angústia ou perseguição, o que eu posso aprender a respeito disso? Que a angústia vai chegar, meu irmão. A angústia vai chegar na sua vida um momento ou outro. Que isso, Adriano? Não vou dar nem aleluia. Não vou dar nem glória a Deus. Irmãos, nós romantizamos muito o Evangelho. Nós romantizamos muito a Bíblia. E a Bíblia nós vamos viver 100% felizes, 100% alegres, tudo vai dar certo, Jesus está asfaltando o meu caminho. Nós romantizamos e achamos que viver com Jesus, mesmo já você crente, achar que se der alguma coisa errada, não é de Deus. Romantizamos que tudo tem que ser bom, e a Bíblia me ensina que existe angústia, a vida me ensina que existe angústia. Existe dia, sol, e existe noite, trevas. Existe primavera, existe verão, existe outono e inverno. Nós passamos por etapas da vida. Você tem que saber qual etapa que você está. E às vezes essa etapa de angústia, de tristeza, de noite, de escuridão, ou é Deus querendo mover algo no seu coração, ou foi sementes que você plantou, que você cultivou lá atrás. E nós jogamos muita responsabilidade sobre o diabo. Meu Deus, está acontecendo tudo errado, vamos amarrar Satanás, vamos amarrar Satanás. Mas parece que Satanás é expert em desatar nó. É expert. Porque ele sempre está amarrando a sua vida. E ele se solta e vai amarrar de novo. Ele se solta e vai amarrar de novo. Na verdade pode ser sementes que você lançou, sementes que você foi jogando no caminho, ou provações que Deus quer estar falando. Em Tiago ele fala que ele vai deixar você passar por provações para aumentar a sua sabedoria. A Bíblia me ensina que existe mais sabedoria na casa do luto do que na casa da alegria. Eclesiastes fala sobre isso. Há mais sabedoria na casa do luto quanto na casa da alegria. Porque o luto faz você pensar sobre a existência. O luto faz pensar sobre o que você está fazendo com a sua vida. Os projetos, os sonhos que você queria, você está jogando tudo fora. Sua vida está passando tudo fora. E ele fala que a angústia ou a perseguição por causa da palavra, pessoas que se escandalizam. Pessoas que se escandalizam fácil, que não têm o foco em Jesus, olha para tudo que é lado e é escandalizável. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você é escandalizável? Qualquer coisinha tira seu foco de Jesus?
E Jesus está nos ensinando a gente não ser escandalizável, qualquer coisa, ou a roupa, a vestimenta, ou uma situação, a gente julgar aquilo ali, julgar os irmãos, escandalizável. Na verdade é uma pessoa dodói, que deixa se dominar pela sua alma, a sua alma sempre está dominando ela. E a Bíblia fala para a gente andar no Espírito, deixar o Espírito guiar a gente, o Espírito guiar a gente. E ele fala ainda de outro tipo, versículo 18, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Meu irmão pregou aqui esses dias, eu preguei também sobre obediência, eu dei até o exemplo, nosso ser, meu ser, é dotado de vontades e desejos, emoções, sentimentos. Foi Deus que me deu tudo isso. Foi Deus que me deu essas vontades, desejos, sentimentos. Eu falei a respeito de ser dominado pela alma, mas não é para você anular sua alma. Foi Deus que deu toda essa capacidade para você. Por exemplo, eu já expliquei sobre isso aqui. Ansiedade é de Deus ou não? Sim ou não? Não, sim. Ansiedade, na medida certa, é de Deus. Como assim, Adriano? A palavra de Deus me fala em Mateus 6, não vamos abrir isso, quero que se você quiser anotar, fala que a Bíblia fala para você, não andais ansiosos por coisa alguma. O que é andar ansioso? É não andar ansioso por coisa nenhuma. Eu estou andando, estou caminhando produzindo algo. Produzindo o quê? Ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Paulo, ele vai falar em Filipenses 4, 6, ele fala assim, não estejais ansioso por coisa nenhuma, é não estar ansioso. Mas nenhuma das duas passagens, ele ensina, não sejam ansiosos. É que a gente romantiza muitas coisas, quer viver um evangelho que não existe. E foi Jesus que colocou. Deixa eu falar para vocês, que está namorando agora, começou a namorar recentemente. Você não sentiu ansiedade quando você foi convidar a menina foi convidar o rapaz? E aí, é do diabo agora? Ou é de Deus? A ansiedade é do diabo ou é de Deus? É que nós pensamos errado, nós colocamos foco errado, aprendemos errado, não interpretamos a palavra da forma correta, e caímos muitas vezes, caímos no sentido de não desfrutar de Deus, da presença de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer, e nós criamos um Deus imaginário, nós criamos um Jesus imaginário, que vai salvar de todas as dores, de todas as frustrações. Meu irmão, esse Deus não existe. Paulo passou por grandes adversidades, falou que ele foi apedrejado, sofreu náufrago. Paulo, imagina você, o que você tem que estar na sua mente, é que você é mais que vencedor não é vencer sempre, mais que vencedor é você ser vencedor diante de qualquer circunstância. A paz de espírito que excede todo entendimento, não é a falta de problema, mas é você estar em paz em qualquer situação, isso é evangelho. E ele fala sobre as riquezas, os cuidados do mundo, pessoas que têm interpretado a Bíblia errada, e daí ela tem que, não, mas Deus me deu capacidade, me deu dons, a gente falou sobre isso aqui, buscar em primeiro lugar o reino e ser obediência, eu tenho vontades, tenho desejos, e a pessoa às vezes é dominada pelos desejos, vontade de fazer isso, ou vontade de fazer aquilo. Como que eu vivo, como é que eu observo? Eu, Adriano, perna esquerda, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, perna direita, obediência. Eu tenho vontade, tenho desejos, tenho projetos. Deus não me fez uma marionete na sua mão. Deus, ele te deu livre-arbítrio para você fazer muitas coisas. Outras são inegociáveis. Então eu tenho vontades, desejos, mas eu caminho segundo, buscar em primeiro lugar o reino e ser obediente. Buscar em primeiro lugar o reino e ser obediente. É assim que eu vivo. Viver com Jesus é muito simples, irmãos. Viver com Jesus é muito simples. Só que pessoas têm desvirtuado disso. Nós falamos aqui, para não ficar cansativo, nem vou me alongar nesse texto. Muitas pessoas deixam de fazer coisas com Deus ou para estar com Deus por causa de um dinheirinho a mais. Ora ao Senhor pedindo um emprego. Quando esse emprego vem, não vem mais no culto na quarta. Falta, por exemplo, o curso Panorama do Novo Testamento que a gente fez.
pede ao Senhor uma benção, quando essa benção, por exemplo, financeira vem, ele abandona tudo. Não, porque eu preciso, Deus me deu, eu preciso trabalhar. E daí deixa de receber espiritualmente, uma vida espiritualmente, por causa de 40, 50, 100 reais. Está sendo sábio? Situações que concorrem com Deus. Olha uma coisa interessante, a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele fala para buscar em primeiro lugar o reino. Se ele fala que existe um primeiro lugar, ele sabe que existe o segundo, o terceiro, o quarto. Ele sabe que você tem que estudar, ele sabe que você tem que trabalhar. Ele sabe disso, ele só está querendo dar vida para você. E ele fala que, no versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Uma aplicação, uma interpretação que eu tenho a respeito disso, é que o número 10 na Bíblia, o número 10, ele é uma totalidade humana. Então, Cristo, quando ele fala por 100, começa com 30, 60 e termina no 100, ele está falando sobre a totalidade que você vai produzir, que o seu coração vai poder produzir, sentir de gozo e alegria e frutificar. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? Está no versículo 13. O que chamou a atenção? Leia comigo de novo. Marcos 4, 13. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreenderei todas as parábolas? Vocês não entendem o básico. O que é o básico? Que Deus semeia sementes e que você é um terreno. Se você não entende isso, como é que você vai entender todas as outras parábolas? Se você não entende isso, como é que você vai entender sobre tudo que Deus fala na palavra? O que eu estou querendo dizer com isso? Tem muitas pessoas procurando revelações, coisas extraordinárias na palavra, mas não entendem nem do básico. Não sabem nem o básico. Eu fiz uma pergunta esses dias, que a gente fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é reino de Deus? O que é reino de Deus? Reino de Deus é você vir num templo às 7h30, às 9h? Reino de Deus é você ir bater o seu cartão na célula no sábado? Isso é reino de Deus? Perguntei o que é igreja. Muitas pessoas falaram e não falaram nada. O que é discipulado? Falaram e não falaram nada. Então muitas vezes nós estamos pecando, queremos coisas sobrenaturais, extraordinárias em Deus, e não sabemos nem o básico, o principal. Não sabemos nem o básico. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que você veio fazer aqui essa noite? Vamos supor, eu falei isso na minha célula ontem, vamos supor que Deus existisse, em carne e osso, só uma suposição, tá? Vamos supor que Deus existisse, e esse mesmo Deus, ele nasce criança, passa as fases da vida, criança, adolescente, jovem, adulto, depois se vai de nós. Assim que acontece com a morte, não é? Mas antes dele ir, ele deixa um testamento. Testamento é deixar sua última vontade enquanto vivo. Eu deixo as minhas últimas vontades, cumpro as minhas últimas vontades. As minhas últimas vontades, e deixa lá. E por lei é resguardado isso. Mas vamos supor que essa é uma história não fictícia, mas real. E essa história fala de Jesus. E Jesus, antes de morrer, ele deixa as últimas vontades. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, um pouquinho antes. Livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só, Jesus deixou as últimas vontades. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você e não precisa me responder.
Você está cumprindo essas últimas vontades? Porque a última vontade de Jesus é que você vá, mas não só vá, você vá e ensine. Como é que você vai ensinar? Num discipulado. Igreja para Deus, missão para Deus, igreja, chamado nome de igreja, é eclésia, é chamados para fora. Você sai daqui e vai, mas não só vai, você vai e ensina. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você e não me responda. Você é discípulo? Você está sendo discipulado por alguém? Deixa eu fazer outra pergunta. Você está discipulando alguém? E não é só fazer anjinho da guarda não, irmãos. É você discipular. Discipulado é andar do lado. É você ensinar para ele o que você sabe. Nós temos muitos conceitos errados. E nós perdemos de viver com Deus. Olha o versículo 20 que ele fala ali. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E então, algumas traduções, na minha está assim, e eis que estou convosco todos os dias. Jesus vai estar com você todos os dias, Jesus vai estar com você todos os dias. Negativo. Jesus vai estar com quem está fazendo discípulos. Jesus vai estar com quem está cumprindo o ID. Essa passagem é muito clara sobre isso. E então eu irei. E então eu estarei com você. E talvez é por isso que você não vê manifestação de Deus na sua vida. E você vem num culto e parece que você recebeu muito de Deus, mas foi só emoção, porque amanhã não se traduz em nada. Irmão, deixa eu falar algo para vocês. Eu gosto muito do reteté. Gosto mesmo. Eu sou muito reservado só. Só que se você cair aqui no culto e não levanta uma pessoa melhor, por que você caiu? Se você cai num culto hoje, e segunda, terça, quarta-feira, quando chegar a crise bater na sua porta, e você tem que tomar um caminho, uma direção, é esse caminho ou esse caminho? O que o reteté vai fazer na sua vida? Se ele não vai te dar sabedoria para você tomar a decisão, não adiantou de nada. Como é que eu sei? Se colocando como discípulo. Provavelmente você está numa célula. Provavelmente, se você não está, procure-me no final. Você que é solteiro, pode me procurar. Casado, pode procurar o Naldo, procurar o pessoal Josi, pode procurar o pessoal para... Eles vão estar te indicando. Procure seu líder de célula. Procure uma pessoa que possa discipular você. E procure alguém que você possa ensinar também depois. Que se você não fazer isso, eu estou falando muito sobre reino, eu estou falando muito sobre revelações do Antigo Testamento, mas você não cumpre nem o básico, nem o beabá. Você não se coloca como discípulo. Discípulo é aquele que coloca-se para aprender. E o coração orgulhoso, duro, não deixa aprender, porque eu sei mais. Eu sei mais. Quando nós relacionamos com Deus errado, criamos um Jesus errado, nós achamos, por exemplo, que Jesus vai nos estar conosco todos os dias da vida, e Ele fala muito claro aqui, Ele fala que só vai estar com quem estiver cumprindo o ID, e nós relacionamos errado, e por isso que eu fiz a pergunta, sobre o que você veio fazer aqui essa noite, o que você veio fazer aqui essa noite, porque se você veio, eu vou lá servir ao Senhor, eu vou lá adorar o Senhor, você vai ficar 20% do culto adorando ao Senhor com a mão levantada, vai cantar umas 3 ou 4 músicas, e a maior parte do tempo, você vai estar sentado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você está servindo a Deus no que agora? É que a gente às vezes não tem esse choque de realidade, e daí nós vamos para um culto, vamos para a célula, e não vemos vida de Deus, e não temos a vida de Deus, não sentimos mais intimidade com Deus, a presença de Deus, porque nossa visão é a visão de comparecer diante de um clube. Muitas pessoas que estão aqui hoje, o Michael falou aqui, semana passada, semana retrasada, um índice que foi feito dentro das igrejas evangélicas, que hoje 71% das pessoas que estão congregando, em média, nunca se converteram. Nunca se converteram. São pessoas convencidas pelo Evangelho, mas não convertidas. Não é uma pessoa que aprende com Jesus e tem um relacionamento com Ele íntimo e sincero, e não naquela caixinha gospel que as pessoas colocam, uma caixinha sobre Jesus. O que você veio fazer aqui essa noite?
Queria convidar a igreja a ficar de pé. O que é reino, Adriano? O que é reino de Deus? Eu vou dar um exemplo para você. Vou explicar algo para você. Reino de Deus é princípios e valores. Quando você entende sobre reino de Deus e princípios e valores, você não vem ao Senhor para adorar somente aqui no templo, ou servir somente no templo. A sua vida é uma vida de adoração. É onde você está implantando o reino de Deus. Os seus valores e princípios que você aprendeu da palavra de Deus. O mundo tem ensinado muito o quê? Eu tenho visto muito no Instagram, dando um exemplo, reciprocidade, reciprocidade. Você tem que tratar o outro como ele te trata, reciprocidade. Isso não é de Deus. O Evangelho fala para eu amar sem condições. Só que às vezes você não percebe, não se apercebe sobre isso. E tem sido influenciado, pequenas coisas têm influenciado a sua mente. Reino de Deus é você viver os valores do reino. E um deles é amar sem condições. Incondicionalmente. O que é igreja? Igreja, você vem congregar. 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14 fala sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta, não me responda, não precisa responder. Alguém, sinceramente, antes de vir para o culto, pensou na sua casa, eu vou lá para ser bênção na vida de alguém essa noite. Eu vou ao culto com os irmãos para ser bênção na vida de alguém. Senhor, quando você estava a caminho, Senhor, que eu possa ser bênção na vida de alguém. Só que nós não temos essa visão, nossa visão é romantizada, ou uma visão que a gente é deturpada, vamos dizer. E estamos virando consumidores gospel. E você vem só para receber, só para receber. E aquilo que a Leide falou confirmou muito ao meu coração a respeito disso. Toca o louvor baixinho que eu pedi para tocar. Você tem que ter a visão do que você vem fazer na igreja. Você faz parte do corpo da igreja. Como parte do corpo da igreja, olha as minhas mãos. Olha os meus pés. Pode abaixar um pouquinho mais. Para mim vir aqui hoje, eu precisei calçar o sapato. Eu precisei calçar o sapato, calçar a meia e depois o sapato. Só que sozinho eu não ia conseguir. Eu precisei das minhas mãos para calçar o meu sapato. As minhas mãos queriam vir no templo, mas sozinhas elas não iam vir caminhar aqui. Ela precisou dos meus pés. Eu queria mudar essa mentalidade hoje de vocês, deixar Deus convencer, mas fazer um choque de realidade a respeito do porquê que você vem num templo para adorar. Porque sinceramente, irmãos, o que Deus ganha quando você louva 3 músicas, 4 músicas? Adoração é uma oportunidade que Deus está te dando para você se transformar mais parecido com Ele, porque Salmos me fala que Ele habita no meio dos louvores. Então a presença de Deus vem até você e você é transformado e mudado. Adoração não é para Deus, na verdade, adoração é para você mesmo. Quando você adora o Senhor, você é o maior beneficiário. E quando você vem a um templo, o que você vem fazer? Eu queria instigar você a mudar sua mente a partir de hoje. Eu vou no templo, mas eu vou abençoar quem? Eu vou ser canal de vida, bênção na vida de quem? Pai, quem que o Senhor quer que eu abençoe? Quem que o Senhor quer que eu seja uma boca do Senhor? Aumenta o louvor, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pode aumentar mais o louvor, por favor. Essa canção fala sobre conhecer Jesus verdadeiramente, sobre conhecer. Eu queria que você tivesse uma visão diferente de tudo que foi falado aqui essa noite, uma visão diferente sobre igreja, uma visão diferente sobre o que você vem fazer num culto, a visão diferente que é sua responsabilidade, a vida de Deus fluir no seu coração. Não é responsabilidade de ninguém, mas é sua. A sua alma às vezes está dominando você. Aquilo que escandaliza domina você, ou as coisas desse mundo têm prendido você e você não frutifica por causa disso. Você não sabe diferenciar prioridades. E essa noite não é uma noite de correção para você sair daqui pesado, mas para você sair daqui com uma mentalidade certa, de servir ao Senhor de uma maneira certa, de viver com o Senhor de uma maneira certa. Por que existem 84 milhões de pessoas?
que diz que conheceram Jesus e saíram por aquela porta. É porque não se relacionam com Jesus da forma certa. Não é igreja. Igreja é um ajudando o outro. Ah, mas ninguém me ajuda. Ajude você. Você que tem que se dispor. É você que tem que ir atrás. É você que tem que se colocar para ir atrás. Você é a mão, ajuda um pé, ajuda um olho. Ajude, irmão. Ajude com o seu tempo, as suas finanças, como a Leide falou aqui. Procure uma pessoa essa semana que falou: quero abençoar a sua vida. Primeiro ore, para Deus te conduzir a pessoa certa. Depois você chega nela e fala assim: eu quero ser bênção na sua vida. Talvez emocionalmente, seja ouvidos de Deus para alguém. Seja ouvidos de Deus para alguém. Tem pessoas se perdendo porque não tem ninguém mais para confiar. Seja ouvido de Deus. Abençoe. Seja como Abraão. Deus falou para Abraão: seja você uma bênção, seja tu uma bênção. Ore comigo. Essa canção fala sobre conhecer Jesus. Conhecer Jesus de verdade. Não é o Jesus imaginário, o Jesus que você criou. O evangelho de verdade. Aproveite para orar, para adorar. Pode aumentar o volume, por favor. Volte no começo ela. Volte ela no começo. Esse é um momento de reflexão. Nós oramos no começo: Senhor, me dá uma palavra sobre exortação, ou é sobre consolo, ou é para corrigir. E a Bíblia fala que Deus corrige aqueles que amam. Eu queria fazer você pensar essa noite: por que você veio aqui na igreja? Essa é a minha intenção no meu coração. Por que você veio na igreja essa noite? Quem é você no corpo de Cristo? O que você tem feito para o corpo de Cristo? Você está sendo mais um, está sendo influenciado por muitas coisas, o dinheiro, as emoções, ou você tem se colocado como corpo, colocado como alguém que participa do corpo? Talvez você tenha olhado para muitos Judas aqui dentro, mas existe Pedro, Tiago e João aqui dentro. Pai, que possamos conhecer o Senhor verdadeiramente. Pai, como diz essa canção, que possamos conhecer o Senhor verdadeiramente, Pai. Não queremos, meu Deus, um Jesus imaginário. Não queremos um Jesus, Pai, criado por nós mesmos. Ó, Pai, que se revele nos detalhes, nos mínimos detalhes. Ó, Pai, nos confronta se for necessário. Mas nós queremos uma experiência contigo de verdade. Ó, Pai, nós queremos ser cristão de verdade. Ó, Pai, como uma igreja primitiva, que foi reconhecida pelos seus atos. Ó, Pai, abre nossos olhos de entendimento. Ó, Pai, que possamos conhecer o Senhor verdadeiramente. Que possamos conhecer o Senhor verdadeiramente. Não, meu Deus, de ouvir falar, mas de ter experiências contigo, de ter um relacionamento com o Senhor. Oh, papai. Oh, Pai, toque vidas essa noite. Toque corações essa noite. Que as pessoas venham entrar em confronto com o Senhor. Oh, Pai, que eu possa levar durante a semana a pensar nessa mensagem. O que eu estou sendo para o corpo da igreja? Eu tenho me colocado para ajudar, eu tenho me colocado para julgar. Quem sou eu no corpo da igreja? Quem sou eu? Deus te deu talentos, te deu dons, e você tem abafado esses talentos, esses dons. E Deus quer usar você. Eu vou falar uma coisa: não existe alegria maior do que você servir, do que você colocar seu coração à disposição ao Senhor. Aquilo que você procura no mundo, só em Jesus você vai encontrar. Mas não viva o cristianismo com a igreja que você não se relaciona. Oh, Pai, primeiramente nós pedimos perdão, Senhor, por não enxergar certo, enxergar da maneira correta. E eu peço, Pai, encarecidamente, Pai, que possamos ter experiências com o Senhor. Oh, Papai, nos faça discípulos, Papai. Nos faça discípulos. Nos faça um coração moldável. Tire esse orgulho, essa soberba do nosso coração e colocar à disposição do nosso líder, à disposição do pastor. Um coração moldável, um coração que é ensinável. Oh, Pai, que possamos, meu Deus, ter esse terreno fértil. Esse terreno fértil, Pai. Que possamos ter experiências contigo, assim como diz a canção. Conhecer o Senhor verdadeiramente. Conhecer o Senhor verdadeiramente, Pai. Me encontrar no Senhor e provar, experimentar de Ti, Pai.
Oh Pai, que as pessoas possam ter, meu Deus, pequenas experiências durante a semana. Oh Pai, eu profetizo isso sobre a vida deles. Eles vêm ter pequenas experiências como o Senhor tem feito na minha vida. Oh Pai, esse é o nosso desejo. Essa é a minha oração, Pai. Queria fazer uma pergunta. Você que entendeu essa mensagem, o seu coração queimou, foi algo diferente. Você que não conhece o Senhor, ou que você que está desviado dos caminhos de Deus, talvez você está desviado dentro da igreja e você não sabe. Uma ovelha perdida dentro da casa, uma dracma perdida dentro da própria casa. E essa palavra que pode ter parecido de confronto foi algo que queimou o seu coração. E você quer mudar a sua forma de viver. Tem alguém aqui essa noite? Levante uma dos seus braços. Nós vamos estar orando por você. Tem alguém que quer render a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo? Essa é a oportunidade. Não havendo, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.